Pega a Bíblia então, ou acompanhe ali no Data Show, lá em Mateus 4, a partir do verso 1, quem achou diz amém. O texto diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, onde mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: Tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus disse: Retire Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, anjos vieram e o serviram. Amém? Olha para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa: quem é você? Não precisa responder, porque a resposta vai ser longa. Eu quero que vocês prestem atenção no recado que eu tenho de Deus para a sua vida hoje. Se puder ficar 9 horas, eu prometo que eu termino, tá? Pastor, mas se eu sair daqui 9h05, eu perco o ônibus. Hoje eu vou dizer para você, perca o ônibus, mas não perca essa palavra, porque eu quero fazer com que você destrave o teu coração, desbloqueie o coração para entender algumas verdades importantes do reino de Deus. Amém? A cena nós conhecemos. A cena é o início do ministério de Jesus, depois do seu batismo. Ele, para iniciar a sua grande obra, e isso é fantástico, porque assim como aconteceu com Moisés, que ia trazer uma revelação nova, que era a lei de Deus, ele passa, e Moisés lá passou 40 dias de jejum, Jesus também ia trazer uma nova revelação de Deus, 40 dias no deserto em jejum. E nós sabemos que lá o diabo vem tentar Jesus. O próprio Satanás começa a tentar Jesus. E o interessante é que justamente o foco do nosso adversário não era para ver se Jesus sabia fazer milagres, não era apenas oprimir e angustiar Jesus, para quem sabe ele desistisse do seu ministério. O foco do diabo era questionar a identidade de Jesus. O ano nós estamos falando igreja relevante. O tema desse mês, identidade relevante, esse é o tema da mensagem de hoje. Por isso que eu pedi para começar fazendo essa pergunta: quem é você? Quem é você? O que você pensou em responder? Quem sabe você pensou em responder o teu nome, quem sabe você pensou em responder tantas outras coisas e faz parte da sua identidade. Se você pegar a tua carteira de identidade, né, você vai ter lá um número exclusivo teu, que vai falar da singularidade, não vamos focar nisso hoje. Vai estar lá o teu nome completo, vai ter uma foto sua, mas tem algo muito importante atrás: a sua filiação. Isso diz muito ao teu respeito. Isso faz parte da tua identidade. E isso traz, consequentemente, algumas bagagens nas definições da sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A identidade relevante. O que é a identidade relevante? Palavra relevante nós já falamos. Algo que se destaca, algo que aponta de uma maneira diferente, algo importante. E nós precisamos entender que Deus deseja nos ver vivendo essa identidade relevante todos os dias. Jesus, ele passa por isso. Então Jesus está em jejum, sem comida, o deserto daquela região é extremamente árido, Jesus está ali padecendo, Jesus está ali sofrendo, e o nosso adversário aparece para Jesus e, como eu disse,
O foco dele é questionar a identidade de Jesus. O versículo 3, se puder até deixar na tela para a gente. Versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Presta atenção que eu vou falar de 3 táticas infernais e malignas que o nosso adversário tenta confundir a nossa identidade. A primeira é essa. Jesus já estava com 30 anos de idade. 30 anos de idade. Jesus até esse momento não tem nenhum registro de milagre. Jesus não deu nenhum sermão. Jesus não fez nenhuma multiplicação até esse momento. Jesus não fez nada extraordinário. Mas o diabo aparece e propõe: Jesus, quem sabe chegou a hora de você mostrar se é alguma coisa. Então, se tu és, olha só, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Afinal, você está com muita fome. O que eu gostaria que vocês entendessem aqui? Que o conceito do diabo é tentar firmar a identidade de Jesus baseado naquilo que ele pode fazer. Então, primeiro ponto dessa reflexão que você precisa cuidar, e se você gosta de anotar, anote. Cuidado com os rótulos baseados no seu desempenho. Porque a sociedade hoje, onde é regida pelas forças malignas, eles vão tentar que você se defina, que você seja alguma coisa baseado naquilo que você faz. Quais são as consequências de tudo isso? As consequências são essa sociedade que nós temos de workaholics, pessoas viciadas no trabalho. Pessoas que querem o tempo inteiro fazer, porque eles acreditam que somente assim eles encontrarão o seu eu, encontrarão quem eles são. Pastor, nós não devemos fazer? É claro que nós devemos fazer, não devemos trabalhar? É claro que nós podemos trabalhar, mas primeiro saiba quem você é. Porque quando você entende a sua identidade, você entende a sua missão, você entende os propósitos da vida, daí você não faz para ser, mas você faz porque sabe quem é. Então nós precisamos guardar o nosso coração na sociedade onde nós vivemos hoje, porque o nosso adversário, ele tenta colocar esse sistema, moldar a sua mente e o teu coração dentro desse sistema. Você só vai ser alguma coisa se você fizer, e daí as pessoas acabam invertendo as prioridades. Passam a vida inteira correndo atrás de fazer alguma coisa, perdem comunhão com Deus, perdem a família, perdem tudo que é importante. Compromete a sua qualidade espiritual, a sua qualidade de vida, porque acreditou na falácia do adversário. Você só vai ser alguma coisa se fizer alguma coisa. Cuidado, pegadinhas infernais que estão aí. Depois, o verso 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, de novo questionando a identidade, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, atira-te daqui para baixo, pois está escrito, olha só, usa ainda a palavra de Deus do Antigo Testamento, pois está escrito que a ele dará a ordem os seus anjos para que você não caia em nenhuma pedra, não tropece. Então, quando nós olhamos para esse versículo, fica muito claro também uma outra proposta infernal. Como eu disse, até aquele momento Jesus não era conhecido, socialmente invisível. A proposta do diabo é muito simples. Aqui na Cidade Santa, pináculo do templo, que é um encontro entre duas bases que sustentam o templo, aquilo é o pináculo, era um lugar onde toda Jerusalém ia ver. A proposta do diabo é: imagine a cena, Jesus. Você se joga daqui, todos vão pensar: morreu, o cara se suicidou, mas de repente vem anjos do céu ao teu comando, e eles te salvam, e você não morre, todo mundo vai te aplaudir. Imagine isso no YouTube, Jesus, quantos likes você vai ganhar?
A proposta do diabo era que você construa a sua identidade baseada no que os outros pensam, na sua popularidade. Primeira proposta é no que você faz. A segunda proposta é no que os outros pensam, na sua popularidade. Hoje as pessoas continuam também vivendo presa nisso, na opinião das outras pessoas. A expectativa que os outros colocam em você moldam a sua identidade. E se você não sabe quem você é, você acaba permitindo que a opinião dos outros, a expectativa dos outros, determine quem você de fato é. Essa semana, eu atendi um adolescente de 13, 14 anos, a pedido da mãe, a mãe desesperada, porque ele chegou em casa e disse que a partir daquele dia ele era bissexual, que ele gostava de homens e gostava de mulheres. Então eu fui conversar com ele a pedido da mãe. Ele não se via assim, mas para fazer parte de um grupo, o grupo falou, tem que brincar de verdade e consequência, e a consequência era beijar um outro menino, isso na escola, para a gente sentir o nível das nossas escolas, né? E a partir daquilo, a consequência era essa, então ele beijou e foi aceito no grupo. Colocaram a expectativa, ele aceitou, consequentemente, na sua vulnerabilidade de identidade, a posição dele. Então eu sou bissexual. Uma mentalidade oscilante, que ainda não tem a sua mentalidade formada e a sua identidade bem estabelecida, vai conforme os outros vão empurrando. Quando nós olhamos para a realidade da vida, nós vamos ver que isso é fato também na vida de adultos. Pessoas que criaram-se e que construíram a sua identidade baseada na expectativa de um pai, de um tio, de uma mãe. Hoje, por exemplo, na mídia social, você vai ver que nas redes sociais as pessoas, elas não são quem elas de fato são. Elas são um personagem criado justamente para ganhar o maior número de likes, comentários, compartilhamento, e claro, isso vai moldando e lapidando de fato quem elas são, mas se tornam gente medíocres, gente fraca, gente vulnerável, porque você imagine, se você não é uma pessoa que é uma pessoa que não sabe quem de fato você é, para ser manipulável é 2 toques. Se você constrói a sua identidade baseado no que as outras pessoas pensam, basta eu ter uma posição negativa ou favorável a você, te manipulei. Como você não sabe o que é, uma crítica que eu faço, você está um pouco gordinha, hein? Pronto, eu acabei com o seu dia. Porque você está construído baseado na opinião das outras pessoas. Se alguém vai no teu Facebook e coloca algo negativo ao teu favor, você já perde a semana. Porque você não sabe quem você é, então a palavra daquela pessoa tem peso, porque você depende da opinião dos outros para se construir. Você consegue entender que quando nós sabemos quem de fato nós somos, o que os outros pensam a nosso respeito não compromete a nossa essência, consequentemente a nossa qualidade de vida? Eu posso garantir para você, se eu não tivesse algum tempo atrás descoberto quem eu era em Deus, eu não estaria aqui há muito tempo. Porque se tem uma figura que é apedrejada, é pastor hoje. Pastor é o tempo inteiro, todo dia tem vídeo, todo dia tem comentário falando mal de pastor. Essa é a verdade. Mas eu estou aqui porque eu sei quem eu sou. E nós precisamos entender isso. Cuidado, é seta infernal, você se construir baseado na popularidade, no achismo das outras pessoas. Infelizmente, você viverá uma vida presa, sem jamais desfrutar a verdadeira liberdade que Deus tem para você. Porque você vai vir preso na opinião dos outros. Pastor, mas eu já passei da juventude, já estou com os meus 40, estou bem resolvido. Pois é, eu conheço gente de 60, de 70. Gente que foi dessa para outra já e passou a vida presa na opinião das outras pessoas. Construiu baseado no que os outros pensam. Depois, verso 8 e verso 9. Quero falar ainda da terceira tática infernal.
Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: tudo isso eu te darei se prostrados me adorares. O interessante é que agora, como o diabo viu que Jesus não ia construir a sua identidade baseada no que ele podia fazer, ou naquilo que os outros achavam, ele usa uma outra tática que ele continua usando até hoje para moldar a identidade das pessoas. Você é o que você possui. Você é baseado nas tuas posses. Jesus, 30 anos, você não tem nada, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha só, quanta coisa linda. Tudo isso eu te darei. Tudo isso eu te darei. Eu preciso, será, dizer para você que a nossa sociedade é mergulhada nisso? O carro que a pessoa anda, a define. A marca da camiseta dela, a define. As posses. O bairro que ela mora, a rua que ela mora, se tem uma casa na praia, isso a define. E as pessoas que se permitem ser levadas por isso, são aprisionadas por um desejo de possuir, possuir, possuir e possuir, mas não sabe que dinheiro, carro, mansão, nada disso entra no coração e preenche o vazio da alma. Continua vivendo vazia. Basta você olhar, né? Agora tá aí o mundo falando do coronavírus. Todo mundo assustado, as bolsas de valores entraram em quedas, as ações despencaram, e daí a gente tem visto homens milionários, desesperados, e alguns chegaram a tirar a própria vida. Por quê? Porque, imagine, ele construiu a vida inteira dele baseado no que ele possui. Se você tira isso dele, consequentemente, ele nem sabe mais qual é o propósito da vida, nem sabe mais por que está aqui, nem sabe mais por que existe, não tem outro motivo para existir, porque ele construiu tudo baseado nisso aqui. A Bíblia vai nos dar muitos exemplos disso. O rei Xerxes, aquele chamado de Assuero na Bíblia, era um desse tipo. Tanto que, se você ler o livro de Esther, você vai ver que esse homem, ele ficou 180 dias. Sabe o que é 180 dias? Exibindo tudo o que ele tinha para os outros reis. Isso, aquilo, veja o que eu possuo, e fazendo festa e mostrando. Daí chegou um momento que ele quis mostrar a sua rainha, né, a Vasti, e ela acabou cortando ele. Não sou mercadoria para você ficar exibindo para os outros. E daí a gente sabe que Deus até usa isso para colocar Esther no trono. Mas enfim, nós precisamos entender que esta é uma proposta do diabo. Construir a sua vida baseada em posses. Eu não sei você, mas se dá uma olhadinha dentro da tua empresa, infelizmente, muitas pessoas só são valorizadas na empresa baseado no salário que ela ganha, ou no cargo que ela possui. E assim por diante. O sistema mundano é esse. Mas isso está bem longe da proposta do nosso Deus para a nossa vida. Está bem longe. A proposta de Deus para nós é totalmente outra. E sobre isso que eu quero falar. Pastor, me explica, por favor, como eu devo construir então a minha identidade, se não é baseado no que eu faço, não é baseado na minha popularidade, e não é baseado no que eu possuo, é baseado no quê? Jesus, ele nos dá a resposta, assim como ele mostrou e venceu a proposta infernal, é aquilo que nós precisamos tomar para a nossa vida. Primeiro, você precisa acreditar no que o teu Criador fala a teu respeito. O que Deus diz ao teu respeito, isso precisa começar a definir a sua identidade. E daí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu acho lindo isso. Porque antes de Jesus ir para o deserto, Deus fez questão de deixar isso bem claro para Jesus. Se você ver o capítulo 3, você vai ver que acontece o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus é João Batista apavorado, porque ele sabia que não era nem digno de desamarrar a sandália de Jesus. E agora Jesus chega pedindo para ser batizado por ele, e ele obedece, porque Jesus olha para ele e diz, que assim seja por enquanto, faça. Quando Jesus está sendo batizado, muita gente está olhando, os céus se abrem, uma pomba, símbolo de pureza, desce do céu, uma voz audível para todos, deixa bem claro, este é o meu Filho
amado, em quem eu tenho prazer. Quando Jesus vai enfrentar o nosso adversário, ele já sabe quem ele é. Ele é filho amado de Deus. Na circunstância da nossa vida, muitas serão as vozes que vão usar o se. Se tu és isso, se tu és aquilo, se. Isso vem com várias maneiras e de várias frases. Se tu és filho de Deus, por que você está sozinha? Por que você está sozinho, encalhado há tanto tempo pedindo um casamento? Se tu és filho de Deus, por que está passando por essa luta tão terrível? Se tu és filho de Deus, por que a doença entrou na tua casa, os médicos desenganaram? Se tu és filho de Deus, por que você está tão pobre assim? Oxe, cara pobre, não consegue levar a namorada para tomar um sorvete. Se tu és filho de Deus, por que está tanto tempo desempregado? Se tu és filho de Deus, por que a vizinha está fazendo isso contigo? Então, as vozes dos nossos adversários começam a ressoar nos nossos ouvidos. E que o nosso posicionamento seja esse. Primeira convicção: eu sou o que o meu Pai diz que eu sou. Por isso que eu gosto de fazer isso, eu quero que você repita comigo. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quando nós temos essa certeza, gente, nada nos abala. E você quer saber o que Deus diz ao teu respeito? Basta você abrir a Bíblia. Quando nós abrimos a Bíblia, fica bem claro. João capítulo 1, do verso 11 ao 12, o texto vai dizer: veio para que eram os seus não receberam, falando que os judeus não receberam Jesus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que eu quero que você entenda? Presta atenção no que eu vou te falar, quem sabe você nunca parou para pensar nisso. Ouça-me, por favor. Nós memorizamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Filho único. Filho único. Mas como? Você também não é filho de Deus? Claro, até aquele momento Jesus era filho único, porque lá atrás, com a entrada do pecado, nós deixamos de ser filho de Deus. Mas Jesus veio para nos resgatar. Até o envio dele, ele era filho unigênito. Mas a palavra vai nos dizer que a partir daquele momento, se nós aceitarmos Jesus, nós também se tornamos filho de Deus. Hoje, Deus não tem mais o filho unigênito, o filho único. Deus tem todos nós que já vivemos debaixo da sua graça. Nós somos filhos de Deus. Paulo ainda ele vai falar umas verdades maiores. Em Romanos 8, do 15 ao 17, ele vai dizer assim: pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai, Paizinho querido. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se de fato participando dos seus sofrimentos, participamos também da sua glória. O que você precisa entender? Isso precisa destravar a sua mente. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, não quer dizer que a sua vida vai ser uma vida perfeita e sem problema, porque o próprio Jesus, enquanto esteve aqui, enfrentou muitas dificuldades e muitas perseguições, mas nós temos certeza que Deus está conosco. O Pai nos protege, o Pai nos ajuda, o Pai nos ensina, o Pai nos amadurece, o Pai está no controle, basta eu confiar nele. Então, se você tiver essa certeza que você é filho de Deus, por que você vive tão aborrecido com os achismos das outras pessoas? Por que você vive tão aborrecido com umas picuinhas que acontecem na sua vida? Você é filho de Deus, desfrute desse privilégio, só que você precisa ter essa convicção, porque o Pai está de braços abertos, para que você corra e desfrute dessa verdade nele.
Segunda coisa, como que nós vamos definir essa definição cada vez melhor? Mantendo o relacionamento com Deus. Jesus, ele estava 40 dias no deserto buscando a presença de Deus. Ele estava em jejum, ele estava em fortalecimento espiritual. Você não vai conseguir fortalecer e construir essa tua identidade de filho de Deus de uma maneira sólida se você não tiver relacionamento com Deus. E por isso, acho que já milhares de vezes você ouviu eu pregar aqui sobre o arroz e feijão do crente, é o nosso ABC, é a oração e o jejum e a meditação na palavra. Não tem como nós crescermos espiritualmente, nós mantermos conexão com Deus, nós temos esse contato que nos define, se nós não estivermos em oração e meditação na palavra, e também de vez em quando praticando o jejum que nos fortalece espiritualmente. Leve a sério isso, porque isso compromete todas as áreas da sua vida, inclusive mina a sua identidade. E por fim, você precisa usar mais a palavra de Deus. Quando o nosso adversário veio, se você pegar os versículos, o versículo 4, você vai ver que todas as respostas de Jesus, mesmo aquelas que o próprio diabo usava a Bíblia, Jesus respondia, mas também está escrito. O verso 4 ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então se joga daqui, Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus, mas eu vou te dar todas as coisas se prostrado me adorares. Retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o teu Deus, e só a Ele preste culto. O que você precisa entender? Você precisa entender urgentemente que a palavra de Deus, ela precisa ser usada diariamente nos seus lábios. Você vence guerras, você destrói barreiras, você dissipa o mal com a palavra de Deus. Agora, por favor, saia desse culto entendendo quem você é e que a sua identidade seja identidade relevante. A Bíblia vai dizer ali então no verso 11 que o diabo retirou. Anjos vieram e serviram a Jesus. Mas Lucas vai dizer lá no capítulo 4, verso 13, que tendo então se retirado o diabo, ele deixou Jesus até ocasião oportuna. E nós sabemos que enquanto Jesus veio aqui, o diabo ficou cercando para tentar comprometer a obra que Jesus ia realizar. Batalha até o fim. Eu gostaria que você, para nós finalizarmos, lembrasse daquela história lá do Antigo Testamento, porque isso faz com que nós já venhamos entender que sempre foi assim. Quem não sabe quem de fato é, vai consequentemente padecer e jamais vai viver e desfrutar dos propósitos e projetos de Deus. Você sabe que Deus tira o povo do Egito para levar a terra prometida. Nós sabemos que a maioria não entra, sabe por quê? Porque quando Moisés, ele chama 12 espias, um de cada tribo, para ir dar uma olhada na terra, 10 deles não sabiam quem eles eram, a ponto de olharem os adversários e dizer, nós éramos como gafanhotos perto deles. Os adversários grandes, poderosos, nós como gafanhotos. 2 deles, Josué e Caleb, rasgaram as roupas, ficaram indignados, falaram, não façam isso, não tirem a coragem e a ousadia desse povo, não duvidem de quem nós somos em Deus. Quem que entrou na terra prometida? Só Josué e Caleb. Se você continuar com esse espírito mimizento, de se rebaixar, de se ver como gafanhoto, como diz aí os jovens, essa geração Nutella casca fina, que ainda não se entendeu como é, tudo é dodói, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa se posicionar e se entender como filho de Deus. Você precisa quebrar todo o jugo que tem comprometido a tua identidade, limitado e comprometido o teu potencial, porque se você é a imagem e semelhança do Criador e em Cristo nós fomos resgatados novamente para isso, nós temos um potencial enorme, mas por que está adormecido em você? Por que você não está gerando os resultados que Deus quer que você dê? Por que a sua vida está travada, patinando? Será que você, já há muito tempo, não perdeu a noção de quem você é em Deus?
É impossível estar em Deus e não dar frutos, e frutos em abundância. Ai, pastor Ledial, de onde você tirou isso? Leia João 15. O próprio Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, quem está em mim produz fruto, eu vou podando para que dê mais fruto, mas quem está em mim e não está produzindo fruto, eu corto e jogo fora. Por quê? Porque a seiva de Cristo é boa. E tem muita gente vivendo de máscara, uma religiosidade barata, sem nem saber que são filhos de Deus. E a vida está passando, e você está perdendo muita coisa boa, que Deus queria colocar na tua mão, e fazer você viver. É aquela velha história que nós conhecemos, quem sabe você já ouviu. Uma pessoa chega para o dono do circo, e ele olha para aquele enorme elefante, preso numa corrente fininha, com uma estaca michuruca ali, fininha. O cara disse: esse elefante, ele vai arrebentar isso, com a força dele vai sair pela cidade. O dono do circo olhou para ele e disse: esquece, isso nunca vai acontecer. Como não vai acontecer? Nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque ele não vai tentar. Ele foi condicionado a isso. O que é o condicionamento? Quando ele era bebezinho, um elefante bebezinho, a gente colocou uma corrente, e a gente colocou preso em algo muito sólido. Ele se debatia, não conseguia sair. Feria, cortava a perna, não conseguia sair. Ele foi crescendo e entendendo, se tem algo ali, não tem jeito para ele. Hoje, com esse tamanho todo, brincando, ele tira isso, mas ele não vai tentar, porque foi condicionado. Tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente que foi crescendo, ouvindo em casa, que não ia dar nada, que não ia ser ninguém, que nasceu para perder, que é burro, idiota, ignorante, né? Quem sabe depois você entrou num relacionamento abusivo, onde ele ou ela tirou todo o teu potencial, te machucava com palavras, feriu o teu coração, e você foi inconscientemente acreditando nisso. Hoje, você parece que não consegue sair dessa corrente. Você tem potencial para fazer grandes coisas, mas está presa nisso. Por quê? Porque não sabe quem é. Se não sabe quem é, não sabe do potencial, não sabe da missão, não sabe de nada, apenas sobrevive. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus entra no coração para dissipar toda a confusão e nos gerar nova vida, uma vida em Cristo que vale a pena ser vivida. Escute o que eu vou te dizer. Destrava, acredite na palavra de Deus. Você é filho, você é filha, amado, amada, projetado para grandes coisas. Vamos colocar em pé.